Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim analisar mais um livro de Trono de Vidro, dessa vez Torre do Alvorecer. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, e deixa eu dar uma explicada aqui pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, quem nunca viu nenhum dos meus vídeos aí. Eu tô fazendo uma releitura esse ano de Trono de Vidro. Trono de Vidro é uma série da Sarah J. Maas, é uma das minhas séries preferidas da vida, assim. Eu já reli ela umas 4 vezes, essa tá sendo a quarta releitura, na verdade, da série por completo. E todo mês eu tô relendo um livro e vindo aqui fazendo um vídeo de análise, onde eu faço um resumão bem completo, com detalhes aí de tudo que acontece no livro, falo sobre pontos em específico, pontos que eu acho interessante, e também leio aí alguns dos meus quotes preferidos do livro. Então assim, eu já fiz de todos os livros anteriores à Torre do Alvorecer, então todos os outros 6 livros que vieram antes dele, incluindo o prequel e A Lâmina da Assassina, e eu vou deixar aqui no card a playlist com todos os vídeos para você ir lá assistir. Então assim, nesse vídeo eu vou novamente falar, vou fazer um resumão, vou falar sobre alguns pontos em específico, vou ler os meus quotes preferidos, tudo isso de Torre do Alvorecer, que é o segundo spin-off aí da série de Trono de Vidro, que apesar de ser um spin-off, é leitura obrigatória, tá? Inclusive eu vou falar sobre isso um pouquinho melhor depois. E assim, não se preocupa que eu vou falar spoilers, mas vai ser spoilers de Torre do Alvorecer e dos livros que vieram antes. Então, se você ainda não leu Torre do Alvorecer e não quer spoilers, volte aqui em outro momento. Mas se você ainda não leu Reino de Cinzas e tá com medo de eu falar algum spoilers, não se preocupa. Não vai ter spoilers do último livro, tá? Eu vou ficar realmente só no que acontece em Torre do Alvorecer e de repente fazer alguma referência aí aos acontecimentos dos livros anteriores. Mas então vamos começar porque temos bastante coisa pra falar. Bom, gente, então eu vou começar aqui lendo o resumão que eu fiz, tá? O resumo bem completo, com spoilers aí de todo o livro, falando aí todas as coisas que acontecem durante o livro. Então, a partir de agora, tem spoilers de Torre do Alvorecer. Kael e Nesryn chegam em Antica. Eles conhecem o Kagan, o imperador do reino, e seus filhos. Ele não parece muito suscetível a uma aliança, mas permite que Kael possa ser atendido por um curandeiro. Um dos príncipes os informa sobre o ataque das bruxas em Forte da Fenda, e diz que eles não têm notícias de Dorian. Irene Towers é uma curandeira completa. Depois de 2 anos de aprendizado na Torre Sesme, ela está pronta para voltar para sua terra para ajudar seu povo na guerra que está por vir. Mas sua superior pede que ela atenda um último caso antes de ir. Ela não parece ter problemas com o caso até saber que o paciente é um lorde de Adarlan que trabalhava para o rei. Mesmo contrariada, Irene aceita fazer uma primeira consulta para decidir se irá atender Kael ou não. Irene vai até Kael e é bem ríspida com ele. Ela avalia o ferimento do ex-capitão, dizendo no final que irá avaliar se poderá ajudá-lo. Nesryn vai até a cidade procurar a família do seu pai, e antes de sair do palácio, acaba encontrando Sartak, um dos príncipes, que a convida para um voo em sua Rook em qualquer dia. Irene decide ajudar Kael, mas continua reticente quanto a ele. Quando a magia dela entra em contato com o ferimento, ela sente algo diferente e horrível. Kael conta então sobre os Volgs, mas deixa de fora as chaves e o fato de que o antigo rei estava possuído por um. Ao chegar na torre, Irene vai procurar na biblioteca livros sobre esse tema. Ela encontra um que fala sobre 3 reis Volgs e sobre as chaves. Ela sente uma presença estranha no local e logo recolhe suas coisas para ir embora, mas ao sair encontra uma curandeira morta. Curiosamente, a mulher é parecida fisicamente com Irene. No dia seguinte, ela conta a Kael sobre o que aconteceu. Ele oferece ajuda e ela pede que ele vá no dia seguinte à torre para ajudá-la em uma das aulas de autodefesa para as curandeiras, algo que ela vem fazendo desde que chegou ali. Nesryn vai até Sartak para que eles possam voar juntos e conversar com mais privacidade. Ele se mostra disposto a ouvir ela e Kael. Kael vai até a torre ajudar a Irene com a aula de autodefesa, mas fica irritado e envergonhado sobre como é mostrado para as curandeiras. Ele e a Irene discutem, mas a curandeira vê que não considerou como ele poderia se sentir e pede desculpas. Ela usa seu poder no ferimento de Kael novamente. Ele revive alguns momentos traumáticos, enquanto Irene vê Morath. Ela luta contra o poder dentro do ferimento, e quando termina, Irene percebe que Kael está mexendo seus dedos dos pés. Eles conversam um pouco sobre seus passados e começam a se entender um pouco melhor. Hazar, uma das princesas, que é amiga da Irene, pede para que ela possa descobrir algumas informações com Kael, principalmente sobre a localização de Aelin. Chega o dia de um feriado no continente. À noite acontece uma festividade no palácio e Hazar coloca a Irene para sentar com Kael para que ela possa tentar pegar alguma informação. A Irene fala sobre as intenções de Hazar para Kael. Ele pensa em um lugar que Aelin não queria para despistar e diz Baía da Caveira. Depois de retornar para o quarto com Nesryn, Kael e a capitã conversam sobre os últimos dias. No dia seguinte, Irene chega e vê os dois juntos no quarto e parece sentir ciúmes, e fica tranquila quando Kael diz que nada aconteceu entre ele e Nesryn. Irene conta a Kael sobre o pergaminho que encontrou
e questiona se os irmãos de Erwan não podem querer voltar para aquele mundo também. Ao tratar o ferimento, Kayle relembra o momento em que saiu de casa e outros momentos ruins, mas tudo é interrompido por uma lembrança de Irene e sua mãe. Quando acorda, Kayle vê que está mexendo todo o seu pé. Eles conversam um pouco sobre suas vidas e as memórias vistas. Irene descobre que o ferimento de Kayle foi feito pelo rei, e Kayle conta que o rei estava possuído por um Vogue durante anos. Nesryn encontra Sartaq e descobre que ele está prestes a partir para encontrar seu povo, os outros montadores de Rook. Ele a convida para ir junto. Ela hesita, mas acaba aceitando e deixa uma mensagem para Kayle, o deixando livre. Kayle vai com a Irene para a torre para eles verem quais outros livros tem na biblioteca. Lá, eles começam a se questionar se as curandeiras possam ter algo pelo qual os Valgos estão interessados. Kayle acaba dormindo na torre e volta para o palácio no dia seguinte. Ele acaba encontrando a mensagem de Nesryn e se sente culpado pelo jeito que agiu com ela. Ele é ríspido com a Irene, que vai embora sem trabalhar em seus ferimentos. Ela volta mais tarde para dar um sermão nele, mas sente algo a seguindo. Ela chega a tempo no quarto de Kayle. Ambos se escondem lá até que os guardas chegam acompanhados de Kashin, mas não encontram ninguém lá. No dia seguinte, Kayle vai treinar com os outros guardas. Nesryn chega com Sartaq nos ninhais dos Rookins. Ela conhece Bort, irmã de fogo de Sartaq, que informa que a sua avó, a mãe de fogo, não está ali. Eles conhecem um mercador estranho chamado Falcon, que chegou no ninho uns dias antes. Roland, a mãe de fogo, chega no dia seguinte. Ela conta que os ovos de Rooks estão sendo roubados pelas aranhas, que são conhecidas no norte como aranhas estígias. O mercador conta que já encontrou com aranhas similares, e que conseguiu seda de aranha com elas em troca de 20 anos de sua vida. Roland conta depois que muito tempo antes uma fenda se abriu ali, o que Nesryn presume ser um portão de Word. As aranhas estígias também vieram dessa fenda e ficaram enquanto os outros que vieram juntos, os Vogs, foram para o norte. Kayle e Irene continuam com o tratamento. Eles voltam à biblioteca e a bibliotecária informa que possam ter registros mais antigos em um oásis. A Irene conta que é uma propriedade privada da família real e eles bolam um plano para conseguirem ir lá. Nesryn e Sartaq vão a uma antiga torre férica para pesquisar mais sobre as aranhas. Eles são surpreendidos por uma que estava lá, assim como um lobo que logo se transforma em falca. Em um jantar, Hazard informa que Aelin foi vista em Baía da Caveira, e junto com Argon dizem que ela conquistou o lugar e que agora está queimando a costa de Elwë, o que Kayle desmente. Os dois tentam transformar a situação em algo terrível para o Kagan não ajudar, e a conversa se encerra. Mais tarde, Kashin informa Kayle que, junto com a aliança que Aelin fez com Rolf, também foi encomendado um número grande de lança-chamas com eles, o que impulsiona a economia de Antica, algo que Kayle pode usar a seu favor. O tempo que Nesryn deveria ficar fora acabou, mas ela informa a Kayle que ficará lá por mais 3 semanas. Eles partem para investigar mais uma Torre dos Féricos, quando são surpreendidos por Rookins de outra tribo, liderados por Ieran. Eles informam que mais filhotes desapareceram, mas Sartaq pede que eles voltem para seus ninhais. Bort depois conta que Ieran é seu prometido. Kayle invade uma reunião do Kagan, mas usa esse momento para encomendar mais lança-chamas com o vizir do comércio. O imperador vê isso como um joguete para entrar na guerra e no fim acaba pedindo para que os guardas tirem Kayle da sala. Ele fica frustrado e irritado por não conseguir se levantar para brigar por sua causa. Quando a Irene chega, os dois trocam farpas novamente por conta do temperamento do ex-capitão, e ela começa a provocá-lo para ele se levantar. Ele consegue se levantar e anda até a Irene e a beija. Dias se passam e a Irene conta que conseguiu fazer com que Hazard os convidasse para o oásis para o aniversário dela. Nesryn, Sartaq e Falcon vão até o ninho das aranhas para tentar resgatar os filhotes, mas acabam em uma armadilha. Kayle, Irene e os outros vão para o oásis. Lá, eles encontram um cemitério que descobrem ser de féricos e começam a deduzir que eles queriam esconder algo dos Vogs, algo relacionado às curandeiras e seus poderes. No jantar daquela noite, Hazard e Argon mais uma vez tentam provocar Kayle falando de Aelin. Quando Hazard menciona que a rainha poderia fazer uma proposta de casamento para seus irmãos, Kayle fala sobre Aelin estar com Rowan, o que deixa todos impressionados, visto que o príncipe férico é conhecido mesmo ali. Hazard então tenta provocar Kayle sugerindo um casamento entre Irene e Kashin. Depois de uma fala maldosa de Hazard em relação a Kayle, Irene se revolta e empurra a princesa na água. Kayle e Irene vão para a cabana da curandeira e eles conversam. Ela pergunta sobre Aelin e ele conta sobre a história com ela. Ele dá de presente para ela um medalhão para guardar o papel que mantém em seu bolso. Os dois têm sua primeira noite juntos. Depois Irene conta sobre a história da estranha em Inish, que a ajudou a chegar em Antica. No dia seguinte, eles voltam para a cidade e encontram o quarto do ex-capitão e de Nesryn revirados, e não encontram os livros sobre os Vogs que Irene havia deixado ali. A única coisa que sobrou foi um pergaminho. Kayle se sente culpado por ter ficado com Irene sem terminar oficialmente com Nesryn, e fala para ela voltar para a torre, onde é mais seguro.
No ninho das aranhas, Sartaq fica preso e é levado por elas, mas não antes de se declarar para Nesryn. Ela bola um plano com Falcon e é levado para as aranhas também, e pede para que as aranhas contem o porquê de estarem ali. A aranha conta então a história dos 3 reis Volgs e da rainha Volg, que naquele mundo é chamada de Maeve. A aranha conta que Maeve era casada com um dos reis, mas cansou daquele mundo e fugiu para o mundo deles. Se fingiu de férica e usou seus poderes para fazer todo mundo acreditar que ela sempre esteve ali. A aranha conta também que a rainha, assim como os Volgs, temem fogo, e que as aranhas estão ali esperando por Maeve. As aranhas se preparam para atacar e Falcon decide ficar para atrasá-las e revela a Nesryn que tem uma sobrinha que foi abandonada pelo seu irmão e que pode carregar o dom da metamorfose como ele. Bort chega junto com os outros Rooks e salvam Sartaq e Nesryn. Irene deixa o pergaminho sobre os Volgs com Rafisa e vai até Chaol para testar uma teoria e se prepara para eliminar o ferimento dele de uma vez por todas. Chaol revive momentos de verdade difíceis, até se perdoar por tudo que aconteceu e pela culpa que carregava. Quando ele acorda, ele não sente mais dor nenhuma e Irene conta que acha que os Volgs são parasitas, e sua magia é uma forma de retirar o parasita de dentro do hospedeiro, desde que a pessoa infectada ajude a lutar também. Hazar chega com notícias do norte. Ela conta que Aelin enfrentou Maeve e que saiu vitoriosa e com 2 armadas a mais, o que deixa Chaol emocionado. Nesryn e Sartaq reúnem as tribos e contam sobre Erwin e os Volgs, e deixam para eles decidirem se irão para a guerra com Sartaq. Nesryn conta a Falcon sobre Lysandra. Ela recebe uma mensagem de Chaol pedindo que ela volte com urgência. Chaol e Irene vão até Rafisa para conversar com ela sobre os Volgs, mas a alta curandeira desapareceu. Os dois a procuram na torre e desconfiam que algo pode ter acontecido. Eles a encontram abaixo da biblioteca em uma câmara antiga, sendo mantida presa por Duva, a princesa caçula que estava possuída por um Volg. Ela confirma a teoria de as curandeiras serem importantes e diz que Irene é a herdeira de Silva, a deusa da cura. Eles tentam lutar contra a princesa, mas Chaol recebe o poder Volg em cheio ao salvar a Irene e acaba com sua coluna destruída mais uma vez. Nesryn e Sartaq chegam enquanto Rafisa usa sua magia para manter Duva adormecida. Chaol quase morre, mas Irene faz um trato com Silva. Todas as curandeiras dão um pouco de seu poder e Chaol volta à vida. Porém, o trato fez com que a vida dos dois ficassem ligadas, e o ferimento de Chaol ligado ao poder de Irene. Quando ela está descansada e com seu poder, ele poderá andar. Enquanto a magia dela está esgotada, ele terá de voltar para a cadeira, mas ele aceita seu destino. Todos voltam para o palácio e mostram para os outros e para o Kagan a verdade sobre os Volgs. Irene cura Duva, matando o parasita Volg, e o imperador oferece o que quiser. Ela pede que ele salve seu povo. No fim, Sartaq e Nesryn contam o que descobriram no tempo que estiveram fora. Quando a capitã vai atrás de sua família, o príncipe a encontra e conta que seu pai o designou herdeiro, e ambos prometem ficar juntos após a guerra que irão enfrentar. Após as preparações, o exército liderado por Kashin, as armadas lideradas por Hazar e os Rookins liderados por Sartaq seguem para o norte. A caminho de casa, Irene, agora Lady Westfall, mostra a Chaol o recado que mantém no medalhão, da estranha em Inish, e Chaol se surpreende e se emociona quando reconhece a letra da antiga assassina e rainha de Terrazen. Longe dali, a rainha está mantida em um caixão de ferro, presa em uma máscara de ferro, sem saber quanto tempo já passou, e prestes a começar a sua tortura. Bom, resumo grande, né, gente? Muita coisa acontecendo nesse livro. Mas assim, antes de eu entrar nos pontos específicos, eu quero fazer uma geral aqui sobre esse livro. Eu geralmente faço isso no final, mas hoje eu quero começar por isso, porque eu acho que é importante, porque esse livro é um pouco diferente. Porque ele é muito desprezado. Porque o que acontece, gente? Eu vejo muita gente, quando eu digo muita gente, ler Trono de Vidro e falar: ah, Torre do Alvorecer eu vou pular. Não tem porquê, é um spin-off. Vamos começar por uma coisa. Ser um spin-off não significa que é um livro descartável. Eu sei que existem muitas séries que os autores vão escrevendo spin-off adoidado só para vender e que a história não é relacionada com a história central. Então você pode ler só a história central sem ler os spin-offs, que não tem problema. Esse não é o caso de Trono de Vidro. A gente tem 2 spin-offs na série, que é a Lâmina da Assassina e a Torre do Alvorecer, e ambos são importantes e eles são considerados parte da série por um motivo. Tanto que você pode ver box, pode ver agora as edições que estão saindo, as edições especiais, pode ver o que for. Eles estão sempre juntos. E quando você olha outras séries, nem sempre os spin-offs vão juntos porque eles não fazem parte da série realmente. Aqui fazem. E se eles fazem parte da série, eles fazem parte por um motivo. Na época que eu lancei o vídeo lá de Lâmina da Assassina, eu também falei isso, que muita gente deixa de ler Lâmina da Assassina porque, é só um prequel, coisa e tal, e perde muita coisa importante. Em Torre do Alvorecer, isso ainda é pior, porque são revelações gigantérrimas pro final. E aí, sabe o que acontece? Muita gente vai falar assim:
Ah, eu não vou ler porque é só um spin-off do Chaol, vou direto pro final, aí chega lá no final, não vai entender um monte de coisa, não vai saber de onde é que vieram algumas revelações, aí vão aparecer personagens ali que você nunca ouviu, você vai pensar de onde é que vieram essas pessoas, relacionamentos novos que você vai falar, ué, o que eu perdi? Bom, você perdeu um livro desse tamanho em que a gente tem desenvolvimento de personagem, a gente tem introdução de personagem, a gente tem introdução de uma nova cultura e a gente tem muita revelação. E aí sabe o que vai acontecer? Muita gente vai chegar e vai falar, nossa, mas tiveram muitas coisas que ficaram mal explicadas, e nossa, mas a Sarah escreveu isso aqui muito mal feito. Não foi ela que fez mal feito, foi você que pulou um livro e acha que pode entender tudo pulando um capítulo da história. E não pode, porque assim, por mais que tem revelações que eles explicam novamente lá em Reino de Cinza, só que de um modo diferente, você tá perdendo toda a explicação mais a fundo que a gente tem aqui de algumas coisas, principalmente de alguns enredos, que eu já vou citar isso também. E o meu intuito com esses vídeos também não é tipo assim, você vai ver esse vídeo e aí você não precisa mais ler Torre do Alvorecer. Não, o meu intuito, principalmente com os resumos, é relembrar as pessoas que já leram do que acontece no livro. Tanto é que, se você ver, tem algumas partes do meu resumo que quem não leu não vai entender nada, porque eu não explico, eu só dou uma passada por cima, porque se eu explicar coisa por coisa, vai ficar 1 hora de vídeo só eu explicando o que acontece no livro. Então eu passo mais por cima, porque no meu entendimento, quem tá assistindo isso aqui já leu. Então assim, eu fico chateada quando eu vejo as pessoas só descartando esse livro como se não fosse nada, porque assim, gente, ele é um spin-off. Ele é focado em outros personagens, mas 2 dos personagens principais, eles são personagens lá de Trono de Vidro, que é o Chaol e a Nesryn. E a gente tem muita coisa acontecendo aqui que é importante pro outro enredo. Então, eu não entendo porque as pessoas simplesmente, não, eu não vou ler porque é desse personagem e acabou. Tá, e aí você não vai entender parte da história porque você não quer ler sobre esse personagem? Novamente, eu entendo essa questão por causa do Chaol, porque eu já falei que eu não gosto tanto assim do personagem, mas esse é o livro de desenvolvimento dele. Esse é o livro em que a gente vai ter o personagem se transformando em um personagem melhor. A partir desse livro eu passo a gostar do Chaol. Ainda tem coisas que ele faz no último livro que me irrita? Sim. Mas assim, desenvolvimento de personagem, a gente tem aqui. A gente tem ele lidando com os traumas, a gente tem ele lidando com as culpas, ele tem lidando com o temperamento dele. Então assim, se você vai direto pro último livro, você perde parte do desenvolvimento dele. Então assim, meu conselho, se você tá assistindo esse vídeo, eu não sei se eu quero ler, eu já vi agora o vídeo, já sei o que acontece, eu não quero ir lá ver, e blá blá blá, não quero ir lá ler, perder tempo, é um livro grande. Cara, você vai perder muita coisa. Assim, não só da questão das revelações, porque as revelações eu basicamente já disse aqui quais são, mas a parte boa que é o desenvolvimento. Livros não são só pelos momentos chocantes e pelas cenas de ação e enfim. Não, a gente tá aqui pra ver desenvolvimento dos personagens, pra ver eles chegarem de um lugar a outro. E esse é um livro de desenvolvimento pro Chaol, é um livro de desenvolvimento pra Nesryn, que não tem tanto destaque antes, mas tem aqui. É um livro de desenvolvimento pra Yrene, que é uma personagem nova que a gente já conhecia, inclusive, já vou falar sobre isso, e que volta a aparecer aqui. Então, assim, lê. Todos os livros da série estão ali como livros da série por um motivo. Não é só um livrinho que a Sarah escreveu só pra ganhar dinheiro. Óbvio que ela escreveu pra ganhar dinheiro também, mas assim, tem um motivo de estar ali. Então, não perca o livro só porque, tô com preguiça de ler. O livro, ele tem um início lento, tá? É um dos pontos negativos, ele tem um início lento. Só que assim, a gente também precisa entender que a gente tá chegando num novo continente aqui, com uma nova cultura, um novo contexto. A gente tem uma personagem nova, que é a Yrene. Então a gente precisa dar uma introdução. É como se a Sarah estivesse dando uma reintrodução a uma nova parte da história. Então é óbvio que o início vai ser um pouco mais lento. Apesar disso ser algo negativo, eu não critico muito esse início, porque eu entendo que seria muito estranho se já chegasse e fosse ação e acontecesse 1000 coisas, sendo que a gente nem conhece ninguém e nada do que tá acontecendo ali. Então eu entendo todo esse motivo dessa demora até começar a desenvolver. Mas eu também não acho que demora tanto assim para as coisas começarem a se desenrolar. Existe realmente um ponto no livro, inclusive, que fica difícil de largar o livro, tal qual os outros livros de Trono de Vidro. Mas, dito isso, eu espero que quem esteja pensando aí em não ler Trono de Vidro seja dissuadido dessa ideia. E vamos começar a falar então sobre os pontos do livro. Primeira coisa que eu queria comentar: ligação com a Lâmina da Assassina. Sim, com um outro spin-off que muita gente deixa de ler. Sabe o que acontece?
galera deixa de ler, não lê lá a Lâmina Assassina, vamos supor. Porque tem gente que daí ao contrário. Não vou ler Lâmina Assassina porque eu já sei o que acontece no final, eu sei que o Sam morre, não preciso ler. Aí vem pra Torre do Alvorecer e vê essa personagem chamada Irene. E aí essa personagem Irene, que fala sobre uma estranha em Inish que ajudou ela a chegar até ali, e ela realmente se sente ligada a essa pessoa, né, se sente grata a essa pessoa, que tem vezes que ela acha até que era uma deusa ali, né, que veio pra ajudar ela, né, e coisa e tal, porque ela nunca mais viu nada sobre essa pessoa, enfim. E aí a pessoa pensa, nossa, mas quem é? Aí lá no final tem a revelação de que essa pessoa é a Aileen, aí a pessoa pensa, quando que isso aconteceu? Pois é, aconteceu lá em A Lâmina da Assassina. Se você perdeu A Lâmina da Assassina, você perdeu esse momento. Conto 2, a assassina e a curandeira. A gente conhece a Irene, que é uma jovem curandeira aí, que ela fala sobre a mãe dela, que morreu quando ela era pequena, né? Foi morta aí por soldados. Ela foi para casa de uns parentes, ficou um tempo lá, e aí depois estava indo rumo a Antica quando acabou ali em Inish e ficou ali por, acho que se não me engano, 2 anos, ela comenta, vivendo como garçonete, até que, numa noite, a vida dela cruza com a vida de Selina Sardotian, que dá o dinheiro que ela precisava para ela sair dali. Selina que salva a vida dela, ensina para ela lutar, né, autodefesa ali, enfim. E esse é um momento muito interessante, porque lá em A Lâmina Assassina a gente tem uma referência aí que a Selina, ela comenta que às vezes ela sentia um puxão do destino, digamos assim, ela fala que é como se fosse uma linha do destino, e às vezes ela sente um puxãozinho nessa linha, assim, nesse fio, que é quando ela sente, tipo assim, eu preciso fazer isso porque vai que seja importante lá na frente. E adivinha? Importante lá na frente, né? Então, assim, ela sente essa coisa assim que ela precisava ajudar e ela ajuda ali a Irene a sair de lá, e é por causa disso que a Irene chega em Antica e é capaz de salvar o Kael, e aí a gente descobre que as curandeiras têm todo um papel importante aí pra salvar a galera aí dos Volks, que eu já vou comentar sobre isso também. Então, assim, tem toda essa ligação. Lá já é comentado um pouco sobre a deusa da cura, sobre Silba, sobre esse mundo das curandeiras, então já é um prequel, digamos, até pra isso, assim. E eu acho muito legal que, tipo, a Sarah, ela vai colocando essas coisas, tipo, é uma personagem de um conto, e aí daqui a pouco, tipo, a personagem desse conto é a protagonista de outro livro, e vai ser alguém muito importante, e vai ser o par romântico do Kael lá no final. Então eu acho muito legal como tudo isso se conecta no fim. Além disso, a gente tem uma outra conexão, que essa pode ser que algumas pessoas não captem tanto, assim, porque é uma conexão um pouco mais sutil, não tão sutil, mas que, tipo, muita gente pode passar batido, que é o Falcon, o mercador aí, porque ele também aparece em A Lâmina da Assassina. Olha só que coisa. No terceiro conto, é o terceiro ou é o terceiro? Que é a Assassina e o Deserto Vermelho, Assassina e o Deserto, eu não lembro qual que é o nome do terceiro conto, mas é o conto que a Selina chega lá no Deserto Vermelho pra treinar com os assassinos silenciosos, e tem um momento que ela vai na cidade com a Ansel, e enquanto a Ansel vai lá falar com o Lorde, ela fica ali na parte do mercado ali e tal. Ela vai ver um pouquinho de comércio para comprar, né? Selina é consumista. E aí ela vê esse mercador, que ela comenta, né? Que é um mercador ali que tem um sotaque do norte ali, coisa e tal. E eles conversam. E ele dá um pedacinho de seda de aranha para ela. E ele comenta que ele fez negócio com as aranhas e ele conseguiu ali 90 metros, né? De seda de aranha em troca de 20 anos da vida dele. E eles têm essa breve conversa aí. E depois sumiu. E era um personagem, assim, que esse eu nunca esperava que eu ia ver esse personagem de novo. Porque eu pensei, cara, é um coadjuvante qualquer. Mas twist, ele aparece aí de novo. É o Falcon, né? Que é esse mercador que aparece ali, que não só vai ter esse papel importante, digamos assim, dentro da história da Nazarene ali, né? Que vai com eles, enfim. Mas como também a gente descobre que é o tio da Lisandra. Olha que coisa, que legal, né? Novamente, eu acho essas ligações muito legais, porque é um negócio muito pequeno. É um personagemzinho, assim, que apareceu por, sei lá, 2 páginas em Lâmina Assassina, e aí volta e acaba sendo um personagem importante, de certa forma, né? Principalmente pra Lisandra, porque é uma conexão familiar que ela nem sabia que ela tinha, né? Então, quando foi feita essa revelação, quando é revelado que ele é um metamorfo, né? Quando eu li a primeira vez, eu já fiquei tipo, nossa, que legal. E aí depois ele fala da sobrinha, eu fiquei tipo, meu Deus, ele é tio da Lisandra. E enfim, acho muito legal, assim, essas conexões. E, novamente, né, gente? Quem não leu Lâmina da Assassina, perde essas conexões. E eu também queria comentar que eu acho muito legal toda a questão dessa nova cultura que é apresentado. Porque quando a gente chega em Antica,
tanto pelos olhos da Nesryn, quanto pelos olhos do Chaol, e até pelos olhos da Yrene, que já tá lá, a gente vê o quanto é diferente, né? A gente vê que tem algumas coisas que a Sarah com certeza puxou de inspiração do mundo real, de outras culturas diferentes, culturas mais orientais até, e a gente vê isso aplicado, que é muito diferente do contexto que o Chaol viveu lá em Adarlan, Forte da Fenda, aquela coisa toda, de todos os cenários que a gente já tinha visto em Trono de Vidro, né? Então eu acho muito legal, eu particularmente gosto muito, assim, que eles comentam bastante sobre essa questão de lá ser muito mais diverso, um povo muito mais diverso, e até a questão da diversidade religiosa também, né, que, tipo, eles abrangem todas as religiões, então, tipo, você pode ter a religião que você quiser e, tipo, tá tudo bem, o que devia ser na nossa vida real também, né, e eu gosto muito desses detalhes, assim, dessa cultura. Tem algumas coisas que ainda, assim, são vistas como bárbaras, digamos assim, né? Então tem toda a questão de hierarquia, a hierarquia funciona de um jeito diferente, não é o filho mais velho que herda, e sim o pai que escolhe o seu filho, mas que existia antes uma tradição de que os irmãos se matavam para ver quem conseguia ali ficar vivo e alcançar o poder, mas que também a gente vê que era um costume passado, agora já tá começando a mudar e a gente vê até com essa geração dos irmãos aí, que pode ser algo que mude com essa geração, então eu também gosto disso, assim. E eu gosto muito também que a gente tem até uma certa diversidade nos próprios príncipes ali, né? Então a gente vê que cada um deles tem meio que uma área, né? E eles têm meio que uma especialidade. Então a gente vê que o Sartaq, ele é mais lá com o povo dos Rooks, né? Então ele vai lá pros ninhos, ele tem todo o seu outro povo lá, né? Ele acaba liderando, sendo capitão desses outros ninhais aí, enfim. A Hazar, ela comanda as armadas, então ela tem toda essa parte aí dos navios. O Cashin lidera os exércitos, então é ele que tá lá com os exércitos. Então eu gosto muito que tem essas divisões, e até por conta dessas jogadas políticas é interessante ver o Chaol tentando articular para evitar com quem que eu vou tentar aqui puxar pro nosso lado. Ah, a Hazar não tá muito vindo, então talvez o Cashin lidera os exércitos. Ah, mas o Sartaq tá interessado. Então eu gosto de ver essas articulações políticas. E é interessante porque como cada um dos irmãos meio que lidera uma parte, então o Chaol também tem que articular qual lado é mais interessante para ele puxar, assim, né? E no fim é muito legal que ele consegue tudo, né? Muito por conta da Yrene, né? Que salva ali a vida da Dúvia e coisa e tal. Então eles conseguem trazer todo esse lado aí, todo esse exército, né? A armada, os Rooks, o exército a pé mesmo, né? Enfim, pro lado ali da guerra deles, né? Pro lado da Aelin. Então eu gosto muito disso também. E realmente eu acho que é legal até, porque quando a gente tem essa ideia de que vamos parar a história pra seguir um novo livro com novos personagens, mas eu acho que é um respiro interessante, porque a gente tem um final desesperador em Império de Tempestades. E aí, óbvio que a gente quer começar o último livro, mas assim, o último livro é um livro grande, é um livro denso e é um livro final de série. Então, assim, é muita coisa acontecendo e muita coisa pra ser finalizada, né? Então eu acho que esse é um livro que ele é um respiro interessante, apesar dele ser um livro grande e também denso em certa forma, ele é um respiro em tudo. Então a gente tá vendo novos ares, a gente tá vendo novos lugares, novos personagens. Então dá uma pausa interessante pra você colocar sua cabeça no lugar antes de ler Reino de Cinza, sabe? Então eu gosto disso também. Acho que toda essa nova cara que a Sarah traz, assim, pra esse novo povo, esse novo continente, acho isso muito legal. Antes de eu começar a falar sobre os personagens em específico e a jornada deles, e enfim, eu queria falar sobre as revelações que são feitas nesse livro. Eu acredito que tem pelo menos 3 revelações que são muito importantes e que quando a gente tá lendo nessa ordem, né, terminou o Império e chega nesse livro, eu acho que é muito interessante porque deixa o leitor mais na expectativa do último livro. Porque as coisas começam a se tornar ainda maiores, ainda mais reais e ainda piores. Então eu gosto muito. A primeira coisa é a revelação de que o Erwan não é o único rei Vogue. Eu vou dizer que eu não me recordo se teve menção no 5º livro de alguma coisa assim, mas eu acredito que não. Eu não lembro se em algum momento foi falado sobre o Erwan não ser o único tal, enfim. O que eu sei é que nesse livro é a primeira vez que a gente vai se questionar. Será que a gente já tá no pior do pior? Porque assim, o Erwan já tá chegando ali no poder, né? A guerra já tá rolando, né? De um jeito ou de outro, assim, com pequenas guerrinhas, mas tá rolando já. E tá todo mundo se preparando pra grande guerra que tá prestes a acontecer.
será que pode ficar pior? Porque, tipo assim, a gente acabou de descobrir que Erwin tem 2 irmãos nesse livro. E a Irene faz a pergunta de milhão, né? Assim, e se o Erwin estiver tentando trazer eles pra cá? E se eles já estiverem aqui? O quão pior tudo pode ficar? Né? E se ele estiver tentando reunir as chaves pra abrir esse portão, não pra só deixar a escuridão dominar, enfim, mas pra chamar os irmãos dele pra cá? Como é que a gente vai ficar? Se tudo isso, a Aileen tá se quebrando em 30 pra conseguir levantar exército, tudo isso pra combater um rei Vogue, o que vai acontecer se tiver que combater 3 reis Vogues? Então já levanta essa coisa de, meu Deus, a coisa pode piorar no último livro a um nível absurdo, assim, né? Então deixa muito, pelo menos me deixou, quando eu li pela primeira vez, nessa expectativa de, meu Deus, o que vai acontecer nesse último livro? Que eu comecei já a criar 1030 teorias, assim, na minha cabeça do que poderia acontecer e comecei a questionar junto com a Irene. E se? E aí, depois dessa revelação, que a gente já começa a ficar tenso, né? Meu Deus, e se forem nesse último livro, tipo, não é suficiente um rei Vogue, se forem 3 reis Vogues, a gente começa a se questionar, pô, são 3 reis Vogues e uma rainha Vogue. A revelação de que a Maeve é Vogue foi, assim, provavelmente foi a revelação que me deixou mais em choque quando eu li a primeira vez, porque era uma coisa que eu não estava esperando. E a Sarah foi muito inteligente nisso, porque lá no quinto livro, Império de Tempestades, tem um momento que a Aileen pergunta isso pra Brennan. Ela tá conversando ali com o espírito de Brennan, e aí a Aileen já tava considerando isso. A minha bichinha é esperta. E ela pergunta pra ele, a Maeve é Vogue? E ele dá uma risada, tipo, não, ela é fria como e blá blá blá, mas não, ela é humana, ela é férica, né? No caso, é muito antiga, é muito poderosa, mas ela é férica. Ou seja, a Aileen já tinha levantado essa questão aí, e aí a Sarah foi lá e cobriu, tipo assim, não é férica não, não é Vogue não, ela é férica, não se preocupa com isso não, galera. E aí você esquece, você nem considera mais que de repente a Maeve possa ser Vogue. E aí vem do nada essa informação que, sim, ela é Vogue. E aí você começa a pensar, porque quando a gente tá lendo esse livro, se você tá lendo por essa ordem, que é a ordem que eu acho que faz sentido, você pensa, a Aileen tá presa com a Maeve. Quando você pensa que ela tá presa com uma rainha férica, já é muito ruim. Agora você pensa que ela está presa com uma rainha Vogue, o desespero, ele triplica, entendeu? Porque assim, você termina Império de Tempestades com aquele desespero de, meu Deus, coitada da Aileen. Aí agora você descobre que é ainda pior. Olha que maravilha. Mas é muito inteligente da parte da Sarah, porque faz com que a gente crie essa urgência realmente de ir pro próximo livro pra ver o que vai acontecer. Inclusive, ela terminar com aquele epílogo, digamos assim, da Aileen ali, né, falando, não sabe quanto tempo foi, coisa e tal, e a Maeve chegando pra começar a tortura, é assim de te deixar preocupadíssima. Me deixou pelo menos assim, então, enfim, uma grande, grande, grande revelação pra esse livro, porque quando começa o próximo, tu já tem essa informação. E aí tu fica, cara, ela tá presa com uma rainha Vogue. E enfim, vou deixar aí sobre o próximo livro, vamos falar no próximo vídeo. E por último, a gente tem a revelação de que as curandeiras são aí uma arma secreta, não tão secreta assim, contra Erwan e os Vogues. Nesse livro a gente descobre, e a gente vai descobrindo junto com os personagens, tudo passo a passo, como é que aconteceu, como é que eles descobriram os féricos, como é que eles trouxeram esse poder, deixaram ali, enfim, blá blá blá. A questão da cura, por que isso é tão importante, as curandeiras ali, por que tinha um Vogue caçando a Irene desde o começo. É revelado que a Irene é herdeira de Silba, inclusive, né, que ela tem um poder muito grande, por isso que ela subiu muito rápido, ela se tornou curandeira muito rápido. E a gente descobre que os Vogues, eles são uma espécie de parasita, né, então eles infectam ali o hospedeiro, e eles ficam agindo como um parasita. Então, as curandeiras, com o seu poder, elas conseguem extrair esses parasitas. Só que, óbvio, eles também explicam ali que tem essa questão do hospedeiro lutar de volta. Então, existem muitos casos em que o hospedeiro, quando é uma pessoa que não luta tanto assim, ela já se perde logo no início, né? E tem muitos, inclusive, como a gente vê lá em Rainha das Sombras, quando a Aileen e o Rowan, eles capturam o Vogue pra entregar lá pro Arobin,
a gente vê que o cara, ele recupera, tipo, os sentidos dele em alguns momentos pra conversar com eles. E ela pergunta, né, se tivesse um jeito de salvar ele, blá blá blá. E ele fala que ele não ia querer, tipo assim, pelo tudo que já fez. Então, muitos, mesmo estando com a consciência ali, eles não vão querer sobreviver por tudo que já fizeram, né? Tipo, enquanto não eram eles, mas eram eles. Então é uma questão complicada, mas a gente tem essa questão aí da Irene e das outras curandeiras serem capazes aí de extrair o que pode ser uma esperança muito boa, porque é mais uma arma a ser utilizada contra a Erwan. E a gente não sabe se nesse momento o Erwan sabe, né, que tem um exército de curandeiras aí indo pra lutar contra ele, né, pra salvar aí essas pessoas do exército dele. Então é mais uma carta na manga que a gente tem. E eu gosto muito também porque, assim, não é uma revelação, né? Porque ao final do livro a gente vê ali o Chaol voltando com as armadas. Mas eu acho legal porque, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem toda essa questão do desespero, então a gente tem o desespero de saber que a Aelin está com a Maeve, que é Vogue, a gente tem esse desespero de não saber se os irmãos do Erwan vão vir ou não vão vir, o que vai acontecer nessa frente. A gente também tem essa chama de esperança. Porque um momento, inclusive eu vou ler depois nos quotes, que eu gosto muito é o momento em que a Hazar vem e fala, tipo assim, ó, a Aelin conseguiu 2 armadas enormes, tipo, armada de tal lugar, armada de tal lugar e blá blá blá, e o Chaol começa a ficar emocionado, porque ele começa a ver que é a chaminha da esperança, né? Eles gostam muito de falar uma chance de tolo naquela guerra, né? Então, tipo, eles conseguiram ter uma chance de lutar. E aí, tipo, no final, quando o Chaol volta com uma armada gigantesca e mais um exército e mais montadores aéreos para poder lutar contra as serpentes aladas, você sente uma esperança junto também. Apesar do final terminar com aquele capítulo da Aelin ali, coisa e tal, você termina de tipo, ok, eu acho que agora eles têm uma chance de lutar nessa guerra. Então, eu acho interessante como tudo isso é construído. Fugir um pouco ali das revelações, né? Mas assim, é que eu gosto de como essas revelações vão sendo colocadas, porque meio que termina com essa revelação de que as curandeiras podem ajudar. Então, vem essa coisinha de, ok, eu acho que agora vai ser mais fácil pra eles, né? Uma coisa a mais pra ajudar ali nessa guerra. E aí termina com todo o exército indo ali maravilhoso, assim. Então eu gosto muito de todas essas partes. E tem umas outras, não revelações, mas desenvolvimentos que vão acontecendo ali também, que é interessante pro próximo livro ali, né? Pra gente já entender o que tá acontecendo, mas que eu vou falar agora na parte dos personagens. Eu vou começar comentando sobre a Nesryn e sobre o Sartaq também, né? Porque assim, a Nesryn ela é uma personagem interessante, porque ela apareceu pela primeira vez em Rainha das Sombras, e ela teve um mini destaque ali, a gente descobre que, tipo, ela é uma guarda da cidade e tal, né? Ela já teve um relacionamento com o Chaol, blá blá blá. Ela começa a se enturmar ali com a galera, mas ela é muito quieta, ela é muito fechada, né? Bem introspectiva, assim. E quando termina o livro, ela é promovida a capitã da guarda ali, né? Da guarda real, exposição do Chaol. E a gente vê que tem uma espécie de relacionamento começando entre os dois ali, né? Tipo, uma promessa que eles fizeram um ao outro ali. E aí, quando eu comecei a ler esse livro a primeira vez, gente, eu nunca imaginava que ia mudar casal mais uma vez. Porque eu pensei, beleza, Chaol, a Celina, não rolou com a Celina, é com a Nesryn. Não, beleza, é com a Nesryn. Não é com a Nesryn também, agora é com a Irene. Não, beleza, agora ele casou com a Irene. Aí você fica, tipo, dá essa troca de casais, né? Mas quando eu comecei o livro, eu jurava, tipo, não, beleza, não vamos ter desenvolvimentos nessa fronte, né? Vai ser Nesryn e Chaol ali. A gente vai ter outros desenvolvimentos sobre outras coisas. E aí, quando eu comecei a ver as interações do Chaol com a Irene e do Sartaq com a Nesryn, eu pensei, porque desde o início já começa a ficar muito claro que esses casais vão mudar. Desde a primeira interação Sartaq e Nesryn e da primeira interação Chaol e Irene, você já sabe que tem alguma coisinha rolando ali. Então, isso acontece bem no início do livro. Então, já desde o início, eu já achei interessante, porque eu falei, legal. Até porque tem ponto de vista da Nesryn. Então eu achei legal. Então a gente vai ter uma coisinha separada do Chaol, provavelmente, e um enredo que ela caminha sozinha, né? Tipo assim, sem ser coadjuvante dos outros, né? E eu gosto muito do desenvolvimento da Nesryn. Eu acho que ela é uma personagem bem interessante. Assim, é uma personagem que ao mesmo tempo ela é diferente das outras personagens que a gente tem ponto de vista, que é a Aelin, a Manon e a Lysandra. Não sei se tá faltando mais alguma. Ela tem algumas características parecidas, né? Então, uma coisa que eu gosto muito, assim, é que as mulheres, elas são todas muito guerreiras, assim, de Trono de Vidro, assim. Elas sabem lutar, e mesmo quem não sabe começa a aprender. Ah, tem a Elide também, eu esqueci da Elide.
elas aprendem a lutar no meio do caminho, então são todas, tipo, muito determinadas, assim, sabe? E eu acho que a Nesrin, realmente, ela é muito determinada, assim, tem toda a questão da história dela, né, em Adarlan, discriminação que ela passou, né, por ser diferente, por ser descendente de um outro povo. Então tem tudo isso, assim, que eu acho muito legal. E eu gosto muito da garra dela, realmente, sabe? Ela é uma pessoa muito legal, muito leal, que eu acho isso muito bacana, assim, dá pra gente ver o quanto ela é leal, assim, mesmo que ela saiba dos problemas que tem ali, ela tá ali pra lutar por a Darlan também, pra lutar pelo que o Dorian pediu, pelo que a Aelin pediu, então eu gosto muito disso. Eu gosto muito também de como ela já se sente leal a essas pessoas, sabe? Então, assim, por exemplo, ela e a Aelin criaram uma relação no livro passado, né? No passado antes, pela linha temporal antes desse, que é Rainha das Sombras, né? Acontece. É que esse e Império acontecem em paralelos, né? E a gente vê que elas desenvolvem ali uma espécie de amizade, mas é uma coisa muito superficial. Mas nesse livro a gente vê já o quanto ela é leal a essas pessoas. Que várias vezes ela fala, não, a Aelin é minha amiga, ela é muito poderosa, ela é muito inteligente, o Dorian é muito inteligente. Aí tem um momento lá na frente que ela fala quando o Falcon fala que tem uma sobrinha com a Stal. Não, quando ele se transforma em a primeira vez, né? Ela fala que, tipo, uma das minhas amigas mais próximas é metamorfo. Então, tipo assim, eu gosto muito como ela se inseriu já nesse grupo e realmente ela é leal a essas pessoas. Então, assim, não, eu vou lutar por essas pessoas mesmo, mesmo sabendo de todos os problemas que a Darlan tem, tipo assim, ela é leal mesmo. E ela é muito leal ao Chaol, mesmo com todos os problemas que a gente vê que eles têm ali, principalmente na questão do relacionamento amoroso deles. Ela é muito leal a ele, assim, né? Então, desde o início, assim, ela tá ali pra ajudar ele, pra ajudar a causa. E até o fim ela vai assim, sabe? Então eu gosto muito disso nela. Eu gostei muito de ver mais sobre ela nesse livro, sabe? De ver a conexão dela com a família, de ver esses momentos que ela tem ali com os tios, no final, quando ela reencontra o pai, a irmã e os sobrinhos, o tempo que ela passa lá com os Rookins, quando ela começa a meio que se redescobrir. Então ela começa a ver que de repente ela queira alguma coisa diferente, de repente o que ela achava que ela queria antes, que era ficar em Adarlan, não seja mais assim. O relacionamento dela com o Sartaq, que vai acontecendo aos poucos, eu gosto muito. A minha única reclamação é que eu queria ver um pouquinho mais deles, assim, sabe? Porque eu acho que acontece muito na sutileza. A gente vê as interações deles, dá pra ver que tem alguma coisa rolando, mas eu queria ter visto mais. Eu sei que o romance principal do livro é Chaol e Irene, eles são os protagonistas principais do livro, mas, assim, eu queria ter visto um pouquinho mais, uns momentinhos a mais ali entre os dois, sabe? Porque eu gosto muito, eu acho os dois um casal muito legal, eu acho a história dos dois muito bacana. E já puxando um pouco do Sartaq também, ele é um personagem que eu achei interessante desde o primeiro momento que ele aparece. Porque eu vou dizer que eu me irrito com os outros príncipes. O Caixinha é o mais de boa, porque, tipo, é qualquer coisa. A Duva, que a gente vai ver lá pro final, porque, né, é a vilãzinha lá, enfim. Mas, principalmente, a Rasa e o Argon lá, eles me irritam profundamente. Assim, me irritam demais, sabe? E o Sartaq não. O Sartaq, tipo, pareceu realmente o mais tranquilo, mais gente boa, digamos assim. Porque a gente vê que desde o início, né, até quando eles chegam ali no palácio e eles falam que eles contam a notícia ali de Forte da Fenda ter sido atacado por bruxas, eu não sei se é o ponto de vista do Chaol ou da Nesrin, mas eles comentam que, tipo, o Argon e a Hazard meio que tipo, parecem, um parece decepcionado com o outro porque queria ter dado essa notícia, sabe? Porque eles queriam ver, tipo, os dois meio que quebrar na frente deles. Enquanto o Sartaq não, o Sartaq é mais de boa, ele vai, ele fala, ele diz que sente muito pelo que aconteceu, ele tenta ir atrás pra descobrir, né, onde tá a família da Nesrin. Então, tipo, eu gosto muito desse personagem, sabe? Eu queria que ele tivesse tido um pouquinho mais de espaço ali dentro da história pra conhecer um pouquinho mais sobre ele. Mas eu gosto muito que os dois terminam juntos ali e que ele termina sendo o herdeiro, porque eu acho que ele merece, porque ele era o melhor deles ali, entendeu? E eu acho que ele seria o melhor realmente para ser o líder ali daquele continente. Então eu gosto muito, muito mesmo, assim. Acho que dá uma quebrada também quando a gente tá muito lá no enredo Chaol e Irene. Dá uma quebrada quando a história vai pra Nesrin e pro Sartaq. Então eu acho muito legal e eu gosto bastante dos dois personagens. Vamos falar então agora sobre os dois reais protagonistas aí, né? Porque o foco é eles, que é o Chaol e a Irene. Eu vou começar comentando a Irene, porque é a personagem nova, né, desse livro. A gente já conhece, quem leu Lâmina já conhecia. E assim, eu gosto muito da Irene. Eu acho interessante porque, assim, no início,
Eu, pelo menos, eu sempre me sinto um pouco dividida, porque assim, ao mesmo tempo em que conhecendo já o passado dela, né, o que ela já conta lá em Ela Me Assassina e o que ela vai contando aqui, ao mesmo tempo em que você sente empatia por ela, você pensa, cara, ela tá certa em odiar o pessoal lá de Ardarlan, ela tá certa em não querer atender o Chaol. Você conhece o Chaol. E apesar de eu não gostar do personagem, eu sei que ele não é uma pessoa ruim. Então, tipo assim, eu fico naquela, ai, Irene, mas ele não é assim, sabe? Tipo, não, mas a culpa dele não foi dele nesse caso, ele é diferente, sabe? Então, tipo, eu fico ao mesmo tempo, tipo assim, não, você tá certa, como não, mas calma, o Chaol não é assim, sabe? Em querer defender o Chaol. Eu acho interessante essa dualidade aí, pra quem não gosta do personagem, né? Mas eu gosto muito da personagem da Irene. Eu acho que ela tem um desenvolvimento muito legal nesse livro. Ela é uma personagem que, assim, ela não é uma personagem forte fisicamente, mas ela é uma personagem muito forte mentalmente, digamos assim. Ela é muito inteligente, ela é muito determinada, e foi o que eu falei, cara. Apesar de, tipo assim, ela sabe ali dar uns golpes, ela aprendeu ali a questão da autodefesa com a Celina lá em Ela Me Assassina, e ela repassa isso para as outras mulheres, é algo que eu acho muito legal. Ela não tem essa força física de, tipo assim, sair no braço com alguém, né, numa luta, enfim, tal, como a Manon faria, como a Aelin faria, mas ela é determinada a, tipo, não deixar essa falta de habilidade, assim, ser uma fraqueza. Então, tipo assim, ela vai atrás pra tentar aprender, ela vai tentar resolver de outras formas, ela, sabe, o poder dela de cura é muito forte também, então ela usa isso a favor dela, ela vai atrás, ela não se intimida, então, apesar de ela sentir medo ali dos Volks quando tá tudo acontecendo, óbvio, ela não se intimida, tipo, largar o Chaol, que nem ele sugere, né, não, para de me atender, né, pra sua saúde, coisa e tal. Não, ela vai atrás, ela continua trabalhando no ferimento dele, mesmo que isso machuque ela também. Então, assim, eu gosto muito da personagem porque ela tem uma força que é muito, pra mim, é muito semelhante, tipo, da Elide, que a Elide, a força dela reside na inteligência dela e na resiliência dela. E eu acho que a Irene é muito similar nesse sentido, sabe? Que a força dela, óbvio, que nesse caso ela tem um poder, tem poder de cura que é muito forte, coisa e tal, mas não é um poder ofensivo. Pelo menos não era até ela descobrir a questão dos Volks. E até nisso ela foi muito perspicaz ali. Ela e o Chaol, quando eles começam a colocar esse quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça aí. Então, assim, eu gosto muito da força da personagem, sabe? Que eu acho diferente das outras e eu acho que é um diferente legal, assim. Não comparando, dizendo que uma é melhor do que a outra, não, porque eu acho que todas as personagens da Sarah, como eu falei, elas têm forças em níveis diferentes e de modo diferente, e eu acho isso muito bacana, sabe? Eu acho que não precisa ficar falando que uma é melhor do que a outra. É óbvio que a gente tem preferências pessoais, como eu já falei que a Aelin é a minha personagem preferida, porque realmente eu gosto muito da personagem, mas não porque ela é melhor do que não sei quem, blá blá blá. Não, é só porque eu gosto mais da personagem. Mas todas as personagens femininas são incríveis, e a Irene com certeza tá dentre as minhas favoritas, sabe? Porque eu gosto bastante. Eu gosto muito também do desenvolvimento dela dentro desse livro, porque a gente vai vendo ela se livrar de alguns preconceitos que ela tinha também no início e também de alguns medos que ela tinha ali. Ela vai vendo um pouquinho mais da realidade do que tá acontecendo, né, no reino dela, né, e nos outros reinos ali com a guerra, e isso vai tornando ela mais forte. E mesmo ela sabendo de tudo que tá acontecendo, né, dos Volks, conforme ela vai descobrindo, apesar disso deixar ela com medo, isso não trava ela, então ela não deixa de fazer nada por conta disso. Isso só impulsiona ela a continuar, porque ela, se eu não me engano, tem um momento que ela ainda fala, tipo assim, que isso quer dizer que ela tá indo no caminho certo, sabe? Então eu gosto muito, muito, muito da personagem mesmo. E assim, eu amo a ligação que é feita com Lâmina da Assassina. Eu gosto muito que, tipo, a todo momento ela se lembra daquele momento em A Lâmina da Assassina e da ligação que ela tem com a Celina, Aelin, né? Ali que ela lembra da estranha em Innish, o quanto isso serviu como um porto seguro para ela em muitos momentos, né? E eu amo também que ela realmente pegou as dicas que ela deu ali, que a Celina deu, e falou para ela: ensine quantas mulheres você puder. E ela foi lá e ela realmente, tipo, não só, você quer aprender? Não, ela fez uma aula de autodefesa com as curandeiras, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Já vou falar sobre o relacionamento Chaol e Irene, mas eu quero comentar sobre o Chaol separadamente primeiro. Chaol é um personagem complicado. Já falei, vou repetir. Não é um personagem que eu amo.
Eu tenho um problema com o personagem no início de Trono de Vidro, porque eu acho ele muito moralmente correto, aquela coisa de tipo, nossa, teve um vídeo que eu vi esses dias, que era tipo um vídeo de zoeira, assim, falando sobre os personagens de Trono de Vidro, e tem até um momento que daí fala, tipo assim, nossa, que o Kael se assustou quando a Celaena mostrou que ela era quem ela dizia que ela era. Então, tipo assim, ele fica chocado quando ele vê que a Celaena é uma assassina, sendo que, tipo, ela nunca negou que era isso, entendeu? Tipo, ele fica chocado e triste e frustrado por umas coisas que não tem sentido, porque, tipo, é meio que as expectativas que ele criou que estavam erradas, assim, né? Então tem muitas questões sobre o Kael que é complicada. Rainha das Sombras é um livro que eu acho que ele tá insuportável, porque é um livro, e se eu não me engano eu comentei isso no vídeo de Rainha das Sombras, que ele pega tudo o que aconteceu e todas as culpas que ele carrega e ele joga nas outras pessoas, principalmente na Eileen. Então a gente tem vários momentos em Rainha das Sombras em que ele deposita, tipo assim, tudo que aconteceu como se fosse culpa dela, e única e exclusivamente. E nesse livro, Torre do Alvorecer, é um livro que inclusive ele confronta isso. Ele confronta os momentos em que ele, por não querer sentir essa culpa, por não saber lidar com essa culpa, jogou a culpa em outra pessoa que naquele momento não era culpada. A Eileen podia ser culpada de muitas coisas, mas tinha muitas coisas que ele culpava ela que não tinha nada a ver com ela. Então, assim, é interessante porque esse livro ele vai justamente confrontar essas questões, né? No início do livro, o Kael ele ainda irrita, porque assim, tem toda essa questão do temperamento dele. Então tem momentos em que ele age com a Irene de um jeito que me irrita, que ele é grosso com ela sem sentido. Tipo assim, no início, que tava os dois ali sendo ríspidos uns com os outros ali, eu até entendo. Sabe, a Irene não gosta dele, ele já não. Tipo, não que não gostou da Irene, mas tipo assim, tá, se ela vai me tratar mal, eu vou tratar ela mal também. Mas tem momentos mais pra frente em que os dois já estão ali mais amigáveis e até mais pra frente quando eles já estão mais amigos mesmo, em que, tipo, acontece alguma coisa que ele se sente culpado e ele desconta nela. E a gente vê que é uma característica dele que acontece muito. Então, assim, ele fica chateado quando ele descobre que a Nazrin foi com o Sartaq lá pros Rooks. E aí ele desconta na Irene, como se fosse culpa da Irene, que a Nazrin foi pra lá, sabe? E aí ele lida muito com isso, a gente vê muito isso do ponto de vista dele, que tipo assim, ele se sentia mal porque acreditava que ele não foi justo com a Nazrin, né? Até depois, quando ele e a Irene ficam juntos e eles vão pro Oasis, voltam, né? E ele se sente culpado por isso. A gente vê que ele pesa muito esse julgamento dele mesmo com ele, mas também meio que como uma forma de lidar, que ele não sabe lidar com isso, ele acaba jogando essa culpa em outras pessoas também. E nesse livro acontece muito dele fazer isso com a Irene. Então tem muito momento que eu fico tipo, ai que saco. Mas eu entendo que era um processo pro personagem se desenvolver. A gente se irrita mesmo assim? Se irrita, porque, pô, é chato ver ele gritando com a guria e sendo rude com ela quando ela não tinha culpa de nada. Assim como eu também não gostava quando ele fazia isso com a Aileen. E não era só porque a Aileen é minha personagem preferida e coisa e tal. Não, é porque é injusto ele jogar a culpa de algo que elas não têm culpa, né? Só porque ele não consegue lidar com isso. Então eu acho interessante esse livro ir avançando até ele conseguir lidar com isso. Então eu gosto particularmente da cena quando a Irene tá exterminando o ferimento para sempre e ele começa a reviver algumas memórias e ele começa a ver, tipo assim, ele vê a Celina e ele começa a ver como se ela fosse, tipo, a pior pessoa do mundo. E, tipo, ele joga todas as culpas e coisa e tal. E ele começa a pensar, tipo, muito mal dela, porque dela foi embora pra Wendling, ela deixou ele ali, coisa e tal. E aí depois vem o Rowan e ele começa meio que a olhar pros dois como se, tipo, a culpa fosse dela. E aí ela abandonou ele pra ficar com o Rowan, coisa e tal. Até que ele começa, não, mas pera, eu fiz isso também com não sei quem. E eu fiz isso também com não sei quem. Então não era como se ele realmente odiasse a Aileen pelo que ela fez, né? A Celaena na época pelo que ela fez, o Rowan, ou seja quem for. Ele odiava que as ações dessas pessoas refletiam em ações que ele tinha feito. Então era meio como se ele estivesse projetando algo, né? Ele projeta então em outras pessoas a culpa que ele carrega. E ele coloca a culpa que ele carrega em coisas que as pessoas fizeram no passado. Então, tipo, por exemplo, né, que ele culpa muito a Aileen por ter ido embora pra Wendley. Assim, até hoje eu vou dizer que eu não entendo essa culpa, que, tipo, ele bota a culpa nela pra ela ter ido embora de Wendley, sendo que foi ele que botou ela no navio pra ir pra Wendley.
Mas enfim, mas ele se sente do mesmo jeito que, ele deixou o Dorian pra trás lá no castelo, quando o rei pegou e matou a Sorcha lá, enfim. Então eu acho interessante ver o como essa culpa dele é ligada com a culpa que ele joga nas outras pessoas. E o como ele vai fazendo esse paralelo. E essa cena, principalmente, né, em que ele vai revendo tudo isso, é a cena que dá pra entender muito bem essa questão do porquê que ele julga tantos outros e porquê que ele coloca tanta culpa nos outros, enfim. E tem momentos no livro que realmente me irrita, quando ele começa, tipo, que começam a perguntar lá da Aileen, porque será que você consegue apostar na vida da Irene que ela não faria isso? E ele não consegue. E assim, eu entendo que ele já fez coisas muito questionáveis, mas assim, naquele momento, gente, e eu sei que, tipo, ele já tava meio que apaixonadinho pela Irene, então ele nunca apostaria, tipo, a vida dela, alguma coisa assim. Mas, cara, mostra que ele não conhece nada a Aileen, né? Se ele realmente acha que, tipo, ela faria isso. Porque ele fala, tá, porque ela já faz algumas jogadas e coisa e tal. Mas naquele momento era um negócio que, tipo assim, ele tinha certeza absoluta. Aí, tipo, botou a vida da Irene, tá, não vou botar, porque pode ser que a Aileen, de repente, possa fazer alguma coisa assim, blá, blá, blá. Sendo que, assim, nesse caso, só pra situar, é quando falam que ela tá colocando fogo lá na costa de Elwick, que é a terra da Nihimia. E na hora que eles falam isso, ele até pensa, tipo assim, não, ela nunca faria isso, porque é a terra da Nihimia, cara, ela nunca faria isso. Aí depois ele fica, pô, mas será que ela nunca faria isso? Colocam a dúvida na cabeça dele. Pô, ele não conhece ela. Simplesmente ele não lembra de todo o que aconteceu quando a Nehemia morreu, a promessa que ela fez pra Nehemia, sabe? Parece que ele realmente não conhece ela. Esses momentos acabam me irritando um pouco, sabe? Que nem tem momentos que ele, no início, que ele começa meio que a culpar. Porque de repente a Aileen fosse custar a eles um exército. As ações da Aileen iam custar a eles o exército porque tinham notícias dela e aí, tipo, eles começam a ficar meio em dúvida se vão apoiar não ou não por conta da Aileen. Então ele meio que quer colocar essa culpa nela. E aí eu acho interessante também que ao longo do livro ele vai entendendo que, tipo, na verdade era só um jogo político, né? Principalmente a Hazar e o Argun ali, que eles vão falando contra a Aileen, e ele ainda fala, beleza, ela fez isso e eles estão falando mal, mas se ela não tivesse feito, eles iam ter arrumado outra coisa pra falar mal. Então eu acho isso interessante também, esse desenvolvimento do Kael. Como ele, ao mesmo tempo, ele começa ainda colocando as suas culpas e falando uma coisa ou outra, ele vai entendendo e ele vai se adentrando mais nessa questão de jogada política, porque ele também não era muito das jogadas políticas, né? Então ele vai fazendo isso junto. Então eu acho isso interessante, sabe? Irrita, em alguns momentos. Mas assim, é legal terminar o livro e ver esse arco do personagem sendo completado ao fim, sabe? Então assim, a gente vê que começou de um jeito, mas ele terminou sendo outro personagem completamente, sabe? Passou a ser um personagem que eu gostei muito mais, inclusive. E sobre o casal, eu gosto muito. Eles têm a clássica história Enemies to Lovers, assim, que no início é muito enemies, assim. E a gente vai vendo acontecer ao longo do livro, né? Eles se aproximando, se tornando amigos. A gente vê que, tipo, ele acha ela bonita, ela acha ele bonito. Então a gente vai vendo esse relacionamento acontecer aos poucos. E eu gosto muito, assim, acho muito legal. E eu lembro quando eu li pela primeira vez, eu fiquei surpresa quando eu vi que, tipo, no final eles já tinham casado e tudo. Que aí eu ia emocionado, entendeu? Eles estão juntos e em, tipo, 2 semanas já casaram, sabe? Emocionado o menino, mas assim, gostei, eu gosto muito dos dois, assim. Acho que os dois, eles fazem muito bem um pro outro, sabe? Eles criam um equilíbrio legal e tem toda a questão do acordo que foi feito ali no final, né? O acordo com Silba, né? Em que os dois estão ligados, então, assim, a vida de um tá ligada com a do outro, os dois vão morrer juntos, quando um morrer, o outro vai junto. E a estabilidade da coluna do Kael tá ligada com os poderes da Irene, né? Então, enquanto ela tá com o reservatório de poder dela cheio, ele tá bem, ele pode andar tranquilamente, mas quando ela estiver sem poder, ela estiver cansada, enfim, ele vai ter que voltar pra cadeira. E eu acho muito legal também, inclusive eu esqueci de falar, o desenvolvimento do próprio Kael com essa relação dele na cadeira, porque quando começa o livro, ele tá muito nessa coisa de, não, porque ele não é mais quem ele deveria ser, porque ele tá ali na cadeira e coisa e tal, blá blá blá, e chega no final e ele fala que, tipo assim, a cadeira não é minha prisão, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era antes estando aqui. Então é muito legal também ver essa jornada pra ele entender isso, né, pra ele entender que não é porque isso aconteceu que ele virou uma pessoa diferente agora, ele continua sendo quem ele era, ele continua podendo fazer as coisas, com algumas limitações, mas ele continua podendo, sabe? Então eu acho isso muito legal, assim, é mais uma estrelinha ali para o desenvolvimento do personagem que eu gosto. E o casal eu gosto bastante, gente, então assim, não tem nem o que dizer.
E agora vamos para os quotes. Eu confesso que assim, não tem tanto quote assim destacado comparado com os outros livros. Quando eu li a primeira vez eu não marquei tanto e dessa vez eu não prestei tanta atenção assim pra ir marcando a mais, sabe? Então tem pouco quote, mas eu vou ler alguns aqui dos meus preferidos. O que aconteceu? Cale pegou a blusa por fim. Parecia adequado, pensou ele, que se expusesse enquanto estava sentado ali, quase nu. Conhecemos uma pessoa que colocou todos nós em um caminho contra o qual eu lutei até custar muito a mim e a outros. Muito mesmo. Então pode olhar para mim com ressentimento, Irene Towers, e não a culparei por isso. Mas acredite em mim quando eu digo que não há ninguém em Erileia que me odeie mais do que odeio a mim mesmo. Trabalharei em você agora. Não vou deixar que me espantem. A voz não estremeceu nem hesitou. Irene acrescentou mais baixo com a mesma bravura. Já vivi a vida com medo dos outros. Deixei que pisassem em mim só porque tinha medo demais das consequências caso me recusasse. Não sabia como recusar. A mão empurrou a coluna de Cale em uma ordem silenciosa para que ele apoiasse a cabeça de novo. No dia em que cheguei a essas praias, deixei de lado aquela menina. E maldito seja, não deixarei que ela ressurja. Nem permitirei que alguém me diga o que fazer da vida, de minhas escolhas novamente. Tudo o que eu pensava, tudo o que eu tinha planejado e queria, se foi. Tudo que me resta é meu rei e esse fiapo ridículo e ínfimo de esperança de que sobreviveremos a essa guerra. E eu conseguirei encontrar uma forma de fazer algo com isso. Com o quê? Com tudo que desabou em minhas mãos. Tudo. Tolerância religiosa, dissera ela, era algo que o primeiro Kagan defendera, e todos os que vieram depois também. Oprimir várias crenças apenas levava a discórdia dentro do Império, então ele absorvera todas, algumas literalmente mesclando múltiplos deuses em um, mas sempre permitindo àqueles desejosos de praticar a liberdade que o fizessem sem medo. O que faremos agora? Perguntou Irene em voz baixa, pois ela não sabia como voltar. Cale não respondeu, apenas estendeu completamente uma perna diante do corpo, então a outra. Depois repetiu isso, maravilhando-se. Não olhamos para trás, disse ele, encontrando o olhar de Irene. Olhar para trás não ajuda nada, nem ninguém. A forma como disse parecia que significava algo a mais, para ele, pelo menos. Mas o sorriso de Cale aumentou, e os olhos brilharam conforme ele acrescentava. Só podemos seguir em frente. Foi um período difícil para mim. Tudo que eu conhecia foi esmagado. Tudo. E ela, acho que lhe atribuí a culpa por muito disso. Comecei a vê-la como um monstro. Ela é? Depende de quem está contando a história, suponho. Cale estudou a complexa estampa vermelha e verde do tapete sob suas botas. Mas eu não acho. Não há mais ninguém a quem eu confiaria para cuidar dessa guerra. Ninguém mais em quem eu confiaria para enfrentar Morath inteira, exceto Aiden. Nem mesmo Dorian. Se há alguma forma de vencer, ela a encontrará. Os custos podem ser altos, mas ela o fará. Mas os demais velejam para o norte agora. Para onde? Onde posso encontrar meu rei, meu irmão? Presumo que para Terrazen, agora que Aelin tem a sua armada. Ah, e mais uma também. Hazar sorriu para ele, esperando pela pergunta, pela súplica. Que outra armada? Cale se obrigou a perguntar. Ela deu de ombros, caminhando para a saída do quarto. Parece que Aelin cobrou uma dívida, com os assassinos silenciosos do Deserto Vermelho. Os olhos de Cale arderam. E com Endlin. As mãos começaram a tremer. Quantos navios? Sussurrou ele. Todos eles, respondeu Hazar com a mão na porta. Toda a armada de Wendlin apareceu, comandada pelo próprio príncipe herdeiro Galan. Aelin. O sangue de Cale ferveu, e ele olhou para Irene. Os olhos da curandeira estavam arregalados, brilhando com esperança, esperança incandescente e preciosa. Pelo visto, refletiu a princesa, como se fosse um pensamento passageiro. Há muita gente que a tem em grande estima, e que acredita no que ela está vendendo. Que é o quê? Sussurrou Irene. Hazard deu de ombros. Presumo que seja o que ela tentou me vender quando me escreveu uma mensagem semanas atrás, pedindo minha ajuda, de uma princesa para outra. Cale tomou um fôlego trêmulo. O que ele prometeu a você? Hazard sorriu consigo mesma. Um mundo melhor. Usar a cadeira não é uma punição, não é uma prisão, comentou Cale. Nunca fui. E sou um homem naquela cadeira, ou com aquela bengala, tanto quanto sou de pé. Então precisará sofrer em minha companhia por um tempo ainda, Lord Westfall, informou Hazard, mas aquele sorriso desafiador não estava tão afiado. Porque por minhas irmãs, tanto viva quanto morta, marcharei com minha suja até os portões de Morath e farei aquele demônio desgraçado pagar. Ela encontrou o olhar de Irene. E por você, Irene Towers, pelo que fez por Duva, ajudarei a salvar a sua terra. Para onde precisar ir é mais um pouco. O mundo precisa de mais curandeiros. As ondas se acalmaram. O
O próprio navio pareceu parar. Cale olhou para Irene. Então sorriu serenamente para o mar e para o bilhete, para a caligrafia que ele conhecia tão bem quanto a própria. Irene congelou ao ver as lágrimas que desciam pelo rosto de Cale, sem que ele conseguisse as controlar. O que foi? Ela teria 16 anos, quase 17 então, e se estiver em Inish, teria sido a caminho do Deserto Vermelho, para treinar com os assassinos silenciosos. Os hematomas que Irene descrevera, a surra que Arabin Hamel lhe dera como punição, por libertar os escravos de Rolf e destruir Baía da Caveira. Cale, para onde precisaria ir, e mais um pouco. O mundo precisa de mais curandeiros. Ali, com a letra dela. Cale olhou para cima por fim, piscando para afastar as lágrimas enquanto observava o rosto da esposa. Cada lindo traço, aqueles olhos dourados. Um presente. Um presente de uma rainha que vira outra mulher no inferno e decidir estender a mão, sem qualquer intenção do que fosse correspondido. Um momento de bondade. Um puxão em um fio. E nem mesmo ele teria como saber que, ao salvar uma garçonete daqueles mercenários, ao ensiná-la a se defender, ao dar a ela aquele ouro e aquele bilhete, nem mesmo ele poderia saber ou sonhar ou adivinhar como aquele momento de bondade seria respondido, não apenas por uma curandeira abençoada pela própria Silva e capaz de aniquilar os Volg, mas pelas 300 curandeiras que tinham vindo com ela, as 300 curandeiras da torre que estavam espalhadas pelos 1000 navios dos próprios Kagan. Bom, foram poucos quotes, mais uns compridos, porque tem alguns momentos, gente, que não é só uma frasezinha que eu acho legal, é a cena inteira, então eu tinha que ler algumas cenas um pouquinho maiores aqui, como, por exemplo, essa cena final. Mas, assim, gente, como eu já falei, eu gosto muito desse livro, eu acho que é um livro muito bom, eu acho que você não deve pular, eu dou 4,5 pra ele, porque realmente acho que ele tem um início mais lento ali, mas a história super vale a pena, o desenvolvimento super vale a pena, e agora eu estou muito ansiosa para ir para Reino de Cinzas. Então era isso, gente. Essa foi a análise de Torre do Alvorecer. E, gente, eu já começo a ficar preocupada sobre como é que vai ser esse vídeo de Reino de Cinzas, porque Reino de Cinzas é muita coisa. É um livro de quase 1000 páginas, com muito enredo, muito personagem. Então eu já tô pensando o que eu vou fazer pra falar sobre toda essa galera, entendeu? Porque assim, tem alguns personagens que provavelmente eu não vou nem comentar, tem outros que são coadjuvantes que eu vou comentar, mas não vou falar tanto. Mas assim, principalmente os personagens principais, então Manon, Aelin, Cale, Dorian, cara, eu vou ficar muito tempo falando. Então assim, o próprio resumo do livro, se esse já foi enorme, como é que vai ser Reino de Cinzas? Eu vou ter que dar um jeito de resumir aquilo ali pra não ficar grande. Mas tudo bem, isso é um problema pra Fernanda do mês que vem. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa série de vídeos, o que vocês acharam dessa análise de Torre do Alvorecer. Me conta aqui se você já leu ou se você pretende ler, porque se você tá lendo Trono de Vidro, você tem que ler sim, né? Caso você esteja vendo esse vídeo aqui mesmo com os spoilers, enfim. Quem já leu, me conta aí o que você acha do livro, se você concorda comigo. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no TikTok e no Instagram para não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.